Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, querido telespectador, meu irmão aí em casa. Invadimos a sua casa com esta conversa do Islã, que tem aqui uma reflexão, né, que vamos conversar com Maulana Ali, que é nosso convidado especial hoje, a quem nós desejamos boas-vindas. Maulana Ali, que vamos falar sobre em torno dos trabalhos. Há muita gente que vive de mendicidade, distanciam-se dos serviços, dos trabalhos, não pensando que o Islã não recomenda o trabalho. E nós, como Maulana Ali, hoje vamos perceber o que é trabalho no Islã e quais são os deveres, direitos que um trabalhador tem que ter dentro do seu posto de trabalho, o que ele tem que cumprir, porque muita gente hoje em dia só vive à procura dos direitos. Uma criança de casa está à procura de direitos, mas ele não procura deveres que tem sobre seus pais. E nossas mulheres também estão à procura de direitos. E o trabalhador também está incluso nisso, está à procura de direitos, não tem a relutância de procurar primeiro seus deveres. Então hoje, em torno desta conversa que vamos ter aqui com Maulana Ali. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Maulana. Falando, se apresenta-se aos nossos telespectadores ali, seja bem-vindo a casa. E nós, em torno desse tema, como é que vamos, o que é mesmo o trabalho, e depois vem aqui o roubo no serviço, como é que será queremos sua interpretação na parte deste tópico. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, a todos aqueles que nos assistem neste nosso programa. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer mesmo a Allah subhanahu wa ta'ala por nos garantir a saúde e agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala pelas várias dádivas que nos tem concedido continuamente. Indo para a questão, em primeiro gostaria de dizer que dentre as religiões que passaram neste mundo, Allah subhanahu wa ta'ala escolheu o Islã como a melhor religião. E dentre os mensageiros enviados por Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala escolheu o seu querido mensageiro Muhammad sallallahu alaihi wa sallam como o melhor e o líder de todos os mensageiros. E dentre os livros que Allah subhanahu wa ta'ala enviou para os mensageiros, Allah subhanahu wa ta'ala escolheu o Alcorão como o livro mais autêntico que passou nesta face da terra. E é neste Alcorão em que Allah subhanahu wa ta'ala estabelece todos os regulamentos. O Alcorão é um livro, guia para a humanidade. Dentro do Alcorão existem lá certas medidas ou então diretrizes que podem guiar o homem como deve se comportar na sociedade, como deve se comportar no seu trabalho, como deve se comportar em qualquer lugar que este homem estiver. E falando sobre o roubo no trabalho, para a gente saber, Allah subhanahu wa ta'ala, quando diz acerca dos seus mensageiros, quando dá ordem aos seus mensageiros, ele diz, Ya ayyuha rusulu kulu mina tayyibati wa amalu salihah, que ó mensageiros, comam daquilo que é bom e pratiquem as boas ações. E esta ordem Allah subhanahu wa ta'ala não deu apenas aos mensageiros. Também quando vem para os crentes, Allah subhanahu wa ta'ala diz, Ya ayyuhalladina amanu kulu mina tayyibati, que ó vós crentes comam daquilo que é bom. Então, explicando acerca deste versículo, falando daquilo que é bom, muita gente pensa que quando falamos comer daquilo que é bom, que é lícito, apenas nós concluímos talvez degolar uma galinha, invocando o nome de Allah subhanahu wa ta'ala. Quando se diz comer halal, o que aparece na mente do crente é isso: eu devo comer galinha halal, devo degolar o cabrito. Nós pensamos só isso. Muitas das vezes quando vamos ao restaurante, aqui tem comida halal, mas afinal de contas, o lícito não é simplesmente isso. O lícito envolve quase como é que nós conseguimos aquele sustento, como que nós adquirimos a cada metical que nós gastamos para a nossa família. E assim sendo, quando há um contrato entre a entidade patronal e o empregado, aí deve haver honestidade. Quase esta é a ordem de Allah subhanahu wa ta'ala, onde diz, Ya ayyuhalladina amanu awfu bil uqud, que ó vós crente, cumpre com os vossos compromissos. E, por exemplo, alguém foi pedir emprego e está lá o patrão diz, tu vais trabalhar 8 horas por dia e o teu salário são 9.000 meticais. Aqui a gente deve saber, tu vais trabalhar durante 30 dias ou então
5 vezes por semana e o teu salário é de 9.000. Aqui você deve saber que cada dia existe um valor estipulado, aquilo que você ganha diariamente. E se você chega no local de trabalho 30 minutos atrasado, quer dizer, aquele 30 minutos atrasado, quer dizer, aqui você estará a oferir um dinheiro que é ilícito, porque você não está a cumprir com a promessa, não está a cumprir com aquele acordo que você fez com a entidade patronal. E assim sendo, aquele centavo que você for a ganhar, porque você chegou atrasado e chegando ao fim de mês, você vai ter todo o salário completo, deve saber que uma parte daquele salário, uma parte daquele dinheiro é ilícito. E isso pode trazer algumas consequências. Então, o roubo no trabalho é isso mesmo. Se alguém chega tarde no local de trabalho, sem devido motivo, ou então sem nenhuma explicação exata, aqui devemos ter consciência que, afinal de contas, eu estou a alisar o meu trabalho, eu estou a dar o sustento que não é lícito à minha família, então devemos averiguar este caso, a gente ser mais cientes do nosso trabalho. Oh, mashallah, caro telespectador, ali estamos a falar mesmo da pessoa que come coisas lícitas no trabalho, que comprem, como ouvimos como Maulana Ali explicar aqui, que temos que cumprir as promessas de acordo com os serviços. Maulana, estamos a trazer esta parte, esta definição e essas consequências que acabou de dizer. Quais são as consequências que podem causar quando tu não cumpres esta promessa? Essa é a primeira pergunta. A segunda que eu ia fazer, será que, já que disse de 8 horas de tempo, está a trabalhar e recebe, por exemplo, 9.000, de repente acaba dando 15 horas de tempo. Como é que se funciona isso? Quem compra quem ou quem quebra a ordem de quem? Sim, como eu dizia, quando há um contrato entre a entidade patronal e o empregado, aqui a ordem, Allah subhanahu wa ta'ala, todo aquele que é crente ao público devem cumprir com os vossos compromissos. E aqui falando também sobre isso, não quer dizer que, por exemplo, combinamos 8 horas de tempo que devemos trabalhar, mas depois de uma semana o patrão já começa a aumentar as horas de trabalho. Não, além de 8 horas, ok, me espera aí, não pode largar agora, vais largar, não sei lá, vais trabalhar mais 2 horas do tempo. Enquanto isso, ainda não há um compromisso assim, seja verbal ou por escrito. Quer dizer, aqui começa já a lesar o direito do trabalhador. Se é para aumentar as horas de trabalho também, deve haver uma sentada, então deve haver um acordo de novo entre a entidade patronal e o próprio empregado. Como, por exemplo, Allah subhanahu wa ta'ala diz no versículo sagrado do Corão, "Wailul lil mutaffifin", que ai dos defraudadores quando eles compram algo, exigem a medida certa. Okay. Mas quando eles vendem, então defraudam as balanças. Isso quer dizer, também a entidade patronal não só pode exigir o empregado a chegar na hora exata, mas quando chega a hora de largar, ele já começa a arranjar desculpas, ou então espera aí, quer dizer, também estará a lesar a sua própria empresa, além disso também estará a lesar o seu empregado. Então, quando existe este tipo de acordo, o acordo deve ser de uma maneira mútua, não lesar o empregado, também não lesar a entidade patronal. Mas caso haja um acordo entre ambas as partes, entra em concordância, daí não há problemas, mas quem foi destinado a trabalhar 8 horas do tempo, deve ser 8 horas do tempo. Caso haja alguma alternância neste horário, então deve-se comunicar ao empregado que eu estou a pedir você trabalhar mais 2 horas do tempo. Agora, quais são as consequências que o Maulana estava a dizer, quer para quem o trabalhador quando defrauda esses minutos, ou quais são as consequências disso? Quando nós falamos, quando Allah subhanahu wa ta'ala, como eu citei os versículos sagrados do Corão, que comam aquilo que eu bem, quando Allah subhanahu wa ta'ala diz para os mensageiros e para os crentes, quer dizer, comer algo halal, esta é a ordem de Allah subhanahu wa ta'ala. E nós já acompanhamos que qualquer pessoa que consome algo, mesmo que seja um pouco daquilo que é haram, tem suas consequências. Como, por exemplo, o dua desta pessoa não é aceito perante Allah subhanahu wa ta'ala, quer dizer, toda adoração que for feita durante um período específico, Allah subhanahu wa ta'ala não aceita a oração, ou então não aceita a súplica daquela pessoa. Então, considerando, nós sabemos que nós somos dependentes de Allah subhanahu wa ta'ala em todas as instâncias da nossa vida.
E o que será a gente fazer dua, Allah subhanahu wa ta'ala não aceitar o nosso dua? Isso significa, isso poderá invocar uma maldição na nossa parte. Que maldição é o que? É estar longe da misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala. Se Allah subhanahu wa ta'ala retira a sua misericórdia perante um crente ou perante um ser humano, então a nossa vida será uma vida de desastre. Isso por dizer, são doenças, ora aquele dinheiro você vai usar para o hospital, são acidentes, são catástrofe. Então essas são uma das consequências da gente consumir aquilo que não é lícito. Caro telespectador, aí estamos aqui a conversar com o Maulana Ali, a nos explicar de uma forma muito profunda sobre diversos direitos que temos nos nossos locais de trabalho mesmo. Ele está a explicar, se tiver alguma CMS, alguma pergunta, pode fazer muito bem para o Maulana Ali. Ele, em termos de CMS, oportunamente vai ter a resposta que precisa, se tiver dúvida nesta matéria. E Maulana, nós falamos disso mais ou menos. Há trabalhadores que vão num certo posto de serviço, marcam o seu livro de ponta, depois desaparecem, ausentam-se sem autorização, sem isto. Qual é o impacto disso? Ele é permissível no Islã e qual é o impacto? Para aquelas pessoas que vão, eles já assinaram um acordo que deviam trabalhar certas horas do tempo e mais tarde eles não cumprem com aquele acordo, devem saber que eles estão a invocar a zanga de Allah subhanahu wa ta'ala. Além disso, estão a impor em causa a sua dignidade. Quando a gente faz um acordo, nós devemos estar cientes daquele acordo para a gente cumprir. Por exemplo, eu vou para o meu local de trabalho, assino o livro de ponto e desapareço. Isso significa que não estou sendo honesto perante a mim mesmo, também não estou sendo honesto perante o meu patrão, também não estou sendo honesto perante aquele que é o meu Criador. Por exemplo, eu posso enganar o meu patrão, mas Allah subhanahu wa ta'ala, ninguém pode enganar Allah subhanahu wa ta'ala, por como o próprio hadith onde diz Tanam aynaika wa aynullahi la yamut. Quer dizer, os seus olhos podem estar a dormir, mas os olhos de Allah subhanahu wa ta'ala jamais dormem. Então, quando nós assinamos um certo acordo, devemos estar cientes a seguir aqueles acordos. Então, é ali, meu irmão, temos que cumprir nossos acordos. Agora, falamos desses diversos direitos, não é? Pode estar numa empresa onde não tem a primazia de fazer acordos por escrito. É um acordo verbal ou conversa. E depois alguém a sentir está sendo atropelado. O patrão está a sentir-se está sendo atropelado, aquilo que conversaram, e de uma forma inteligente, diria eu, não sei, entre aspas, o empregado diz, não, nós não temos nada escrito, e sente-se valorizado, que eu não escrevi nada, mas ele comprometeu-se. Qual é o impacto disso? Por exemplo, hoje em dia, quando nós assinamos acordo, muitas das vezes a entidade patronal, por esperteza, ele opta por fazer acordos via verbal, mas o que é mais essencial é a gente fazer acordo tudo por escrito, também como a própria lei moçambicana rege, os acordos, contratos devem ser por escritos. Por quê? Se não for por escrito, depois o que acontece são essas atrocidades. Depois o patrão começa a atropelar certas leis ou então certos direitos do trabalhador não são cumpridos. Mas os acordos sempre devem ser por escrito. E assim sendo, se o patrão depois não está a dar a devida atenção, o empregado tem toda a autonomia de falar com seu patrão, isso deve ser assim, retificar certas falhas que podem estar a acontecer lá. Isto é, haver uma comunicação. Haver uma comunicação entre ambas as partes, de modo que eles alcancem um acordo assim legal. Também é sunnat. Também é sunnat. Então, sendo assim, meu irmão, já tens este apelo, quando tiver alguma coisa que está mal parada ou não compreende, porque nós podemos pensar que está sendo atropelado algum direito, não é? Quando você não está a perceber o que aconteceu, quais são os parâmetros do trabalho. Então, esperamos nós que aproxime melhor forma de ultrapassar sua diferença é diálogo, comunicação atempada e conversar. Agora, será que, já que temos direitos, deveres dos trabalhadores, também tem algum direito o trabalhador? O trabalhador também tem seus direitos, onde há deveres também deve haver direitos. O trabalhador tem os seus direitos, o empregado também, então a entidade patronal também tem seus direitos. Por exemplo, o que acontece quando nós falamos do direito do trabalhador, quando assina um contrato? Certas empresas, quando chega ao fim de mês, que é aquele período do empregado oferir aquilo que lhe pertence, aquilo que é do seu suor,
começa a aparecer algumas discrepâncias. Eu não vou pagar esse mês, ora são descontos aleatórios, ou procura algum motivo que não é tão essencial. Por exemplo, quando alguém trabalha, o patrão deve estar ciente que dia X eu devo pagar aquele meu trabalhador. Que, como o próprio mensageiro de Allah subhanahu wa ta'ala diz, que deve dar o salário, ou então deve dar o salário, o subsídio ao seu empregado antes que o seu suor seque. Quer dizer, quando chega aquele período de oferecer o seu salário, aquele que é seu direito, é direito dele. Aqui não tem que ele andar atrás da entidade patronal. O próprio patrão deve saber, isso aqui pertence a ele, deve dar na própria hora exata, sem haver ofensas, sem haver desculpas. Maulana, falando nisso, estamos mesmo na nossa reta final, alguma conversa aqui com Maulana Ali. E Maulana, últimas considerações, qual é o recado que deixa para a camada muçulmana, qual é o recado que deixa para ter não muçulmano, porque o Corão, afinal de contas, veio para benefício da humanidade. Então, qual é o recado que deixa para a sociedade? Sim, olhando para a sociedade, deixando últimas considerações, dizer que o custo de vida cada vez mais está a subir, não só no nosso país, mas sim, se nós formos a ver nas redes sociais, nas televisões, acompanhamos, são greves que acontecem em todos os países, mesmo os países do Ocidente. Na França, as pessoas marcharam a semana passada devido ao custo de vida, e em outros cantos também do mundo. Então, sendo assim, o custo de vida cada vez mais está a subir, e eu apelo aos crentes, ou então à sociedade em geral, cada vez mais a trabalhar, mas trabalhar também com honestidade. E a também apelar também aos patrões, aquelas pessoas que possuem as suas empresas, também a ser honesto, não se aproveitar do custo de vida para humilhar os seus trabalhadores. Quem trabalha, é direito da pessoa a receber o seu salário completo, e a gente vê certas vezes alguns patrões dizendo para seus empregados: eu vou despedir, não depende de você, porque tem muita gente que quer trabalhar. Então essas palavras não podem sempre sair nas mãos dos patrões. Ok, está aí Maulana Ali a nos trazer aqui uma conversa nesse tema sobre o roubo no trabalho. Este tema é um tema muito profundo. Nós, próximas vezes, vamos trazer com mais clareza, e aqui o nosso Maulana fez o preâmbulo deste projeto de trabalho, que é porque Nabi Karim alayhi salatu wassalam diz que o melhor muçulmano é aquele que come um produto resultado dos seus serviços, das suas mãos. Então, se nós fizermos esse trabalho, meu caro irmão, meu caro telespectador, deixa a preguiça, deixa toda hora sentar no musalla sem sair, porque Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا. Depois de terminar o vosso salat, espalhem-se na terra, وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ, e procurar aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala escreveu para vós, que é o rizq, procurar nosso rizq. Então não podemos só confinar-nos nos muçulmanos à espera de mendicidade, porque Allah não gosta também de mendicidade, e Allah subhanahu wa ta'ala diz no Corão: لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا, não peça às pessoas desnecessariamente. Então, sendo assim, há aqui um apoio. Temos que trabalhar sim, mas trabalhar de uma forma honesta, como o recado aqui de Maulana Ali está a ser interpretado, sem tirar, sem prejudicar a ninguém, obviamente sem ser prejudicado. Que Allah subhanahu wa ta'ala aceita. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.